7h29, 7h29. Gente, no Rádio Café de hoje nós recebemos a psicóloga Leonora Vidal Spiller, professora na UNOESC, Campus Xanxerê e também no Colégio Expressivo, para falar sobre a adultização das crianças na internet e os riscos do uso exagerado das redes sociais. Um papo importante para famílias, educadores, para você que está levando agora o seu filho para a escola. Então eu convido você a ficar junto com a gente. Professora Leonora, bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Café da 101. Professora, para a gente começar, o que significa essa adultização precoce das crianças nesse contexto da internet que a gente está ouvindo falar tanto hoje em dia? Olha, a adultização ela já vem de um certo tempo, mesmo antes desse bombardeio da internet, na própria forma como as empresas estão lidando com moda, por exemplo. As crianças de 4, 5 anos hoje usam saltinho. As meninas muito novas usam roupas sensuais. E isso já vem, né, antes mesmo desse... Desde a época da Barbie, né? Exato. Né? E isso está cada dia mais intensificado. E com a internet, principalmente, e não é para demonizar os pais, mas pelo acesso fácil e constante e frequente que essas crianças têm com o celular, com o computador, elas são bombardeadas diariamente com informações, com uma sedução de uma série de coisas. O que é pior, eles têm comprado pronto um conteúdo que eles não refletem, eles não pensam, eles tomam como verdade. E isso envolve, por exemplo, a questão da sexualização, não da sexualidade, que é uma coisa normal, né? Ela vai descobrindo, não. É o sexo em si, é a exposição do corpo. Meninas, garotos com 12, 13, 14 anos com múltiplos parceiros, né? Acho que eles fazem mais do que nós ultimamente com a energia que eles têm, porque é muito o tempo todo, né? E muitos pais dizem, não, mas eu monitoro, eu tenho aplicativo vigilante. Eles não conseguem dar conta de tudo que chega, não conseguem. Como é que a gente percebe que uma criança está passando por essa adultização? Aí talvez a senhora diga, é óbvio, pelo que ele está vendo. Mas se a gente não consegue, como pais, controlar o tempo todo o que ele está vendo, como é que dá para perceber, professor? Mudança de comportamento. Se você parar para pensar, é claro que o mundo mudou muito, mas não vou nem pensar na minha infância, mas eu tenho filhos de 30 e 27 anos. Era um outro tempo onde eles não tinham esse tipo de acesso tão frequente. Mas hoje, uma criança que eles estão nascendo muito espertos, Guilherme. Se você parar para pensar, as crianças hoje elas já ficam logo firmes, elas nascem num processo de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento muito melhor e maior do que há um pouco tempo atrás. E o que a gente percebe? Que num determinado ponto que elas começam a ter acesso às telas, elas mudam o comportamento, elas deixam de ter interesse em brincar, em conversar, elas ficam viciadas, porque hoje já existe inclusive clínicas de reabilitação, as pessoas viciam, tem casamentos terminando porque as pessoas ficam viciadas. E essa mudança é o primeiro sinal. Eu tive uma experiência ontem em casa, eu vou compartilhar aqui com a senhora e com os nossos ouvintes. Eu tenho um filho de 2 e 10. E volta e meia, para a gente conseguir lavar a louça, fazer alguma coisa em casa, você liga a TV. A gente não dá celular para ele, não. Liga a TV. E ontem ele queria ficar vendo TV. Eu falei, não, você precisa comer. Não, eu quero ver TV. E uma criança de 2 anos e 10, você precisa entender o nível de conversa com ele. Chegou, eu falei, não, você não vai ver TV e pronto. Desliguei a TV, ele fez aquela baderna toda. Isso me acendeu um alerta, porque talvez a gente está viciando a criança, mesmo que seja naquele intervalo de tempo, a ficar vivendo isso, né, professor? E o que você não tem ideia de quantas crianças só comem se tiver com tablet ou celular na frente delas à mesa. Né? E isso já começa por aí uma conduta equivocada, porque claro que ali no pai, com a mãe no almoço, eles vão estar vendo o que? A tal da galinha pintadinha, o outro desenho. Mas é essa necessidade de estar diante dessa tela que faz com que ele comece a consumir outro tipo de produto. E acho que a grande polêmica da última semana foi esse Felca, que denunciou um influencer e tal. Mas esse tipo de acesso à pedofilia, exposição de danças sensuais, de fotos sensuais, isso já vem. Né? Eu já falei em vários vídeos no meu Instagram em relação a isso. Agora é porque caiu,
né, na rede de uma forma bombástica, porque foi dado nome. Mas isso é uma coisa muito mais frequente do que se pensa. Meninas de 12, 13 anos que estão conversando nos chats online dos jogos, achando que é alguém da mesma idade, que pede uma foto íntima, elas mandam. Né? Então, falta monitoramento no sentido de realmente conversar e tentar tirar eles. Né? Os médicos recomendam que as crianças até 2 anos tenham 0 tela. Você tem uma ideia de como isso hoje está influenciando na formação dessas crianças. Professora, no campo psicológico, quais são esses riscos emocionais e psicológicos para as crianças que usam rede social, as telas como um todo, sem limites? Porque é importante dizer, às vezes o limite que o pai impõe não é o limite necessário. Percebi isso ontem. Uhum. Os danos são muito grandes. No próprio neurodesenvolvimento, né? Se você parar para pensar, hoje tem um termo cunhado pelos neurocientistas que se chama brain rot, que literalmente é cérebro podre. Então, como as crianças elas estão diferentes de antigamente, se desenvolvendo muito rápido até uma certa idade, quando elas começam a ter esse acesso diário e frequente a telas, a conteúdo de internet, é como se o cérebro começasse a estagnar. Ele não desenvolve tanto quanto pode. Vários cientistas, Bill Gates e tal, eles dizem que é uma geração emburrecida. Ele tem certeza que o filho dele nunca desenvolveria 1/10 do que ele criou. Por quê? Porque eles clicam e aparece. Eu vou pensar para quê? Eu vou refletir para quê? Então, os danos emocionais vêm por aí. Vem um conteúdo que, por exemplo, aquela série Adolescência. Eu assisti, eu fui pesquisar o que era incel, fui ver esses... Me deu curiosidade e eu fui atrás. Eles não procuram e não pesquisam, eles engolem conteúdo. E eles vão tomando aquilo como uma verdade. A questão emocional também de comparação. Você posta foto feia no Instagram? Não, ninguém posta foto. Descabelado, no lixão. Não, a gente posta foto legal, numa viagem legal, num fim de semana num lugar bonito. Então vem aquela comparação, puxa, a vida de todo mundo é muito boa, a minha é uma porcaria. Então isso vai gerando... Nunca teve tanta criança e adolescente ansioso. Essa ansiedade vem da onde? De não ter e de querer um universo que para eles parece tão fácil, para o outro, e para mim é tão difícil. Então, essa é uma insatisfação com a vida, adolescentes não tendo mais razão para viver, porque eles não conseguem viver a vida real, eles vivem uma vida virtual e ideal. A senhora falou sobre o clicar e aparecer. A inteligência artificial, ela tem ajudado muito, porém, ela faz exatamente isso. Você clica e ela aparece. Você dá um comando e ela resolve a vida. Como é que, agora falando para os professores da rede, principalmente da rede básica de ensino, que estão com esse contato diário com as nossas crianças e adolescentes, como fazer, mesmo que hoje o governo do estado tenha proibido o uso de celulares nas salas de aula, para despertar novamente essa questão de trazê-los à realidade, inclusive no ensino, porque essa metodologia de ensino ela pode influenciar de alguma forma nesse processo todo, né, professora? Com certeza. Eu tenho feito um trabalho esse ano com a rede pública municipal de Xanxerê. Daqui a pouco estou numa escola, por exemplo. Mas é um embate muito desleal, porque são 4 horas na escola, em que a escola não dá o celular, que tenta pensar numa leitura, numa reflexão. O resto do dia em casa, Guilherme, com o celular quase que o tempo inteiro. Eu fiz perguntas para alguns alunos que eu trabalho de ensino médio, para eles verificarem no celular tempo de uso. 6 horas, 7 horas por dia. É muita informação inútil. Se você for pensar em influencers, tá? Não me considero uma influencer, mas eu tenho um Instagram que eu faço 2 vídeos por semana sobre conteúdos relacionados à família, relacionamento de casal, inteligência artificial, inteligência emocional. Existem médicos que têm vídeos falando sobre questões de saúde. Agora, um influencer de 10, 12, 13 anos, ele vai influenciar quem, para quê e com o que, se ele nem viveu? Porque ele não tem expertise e ele não tem vivência e experiência. Uma modelo que vai ser influencer, vai influenciar o quê? O universo, né? Eu não sei o nome, acho que é essa Virgínia aí, que um dia postou uma bolsa Birkin de R$250 mil. Tem gente que não ganha isso no ano.
E ela vai... Então, sim, são conteúdos muito fúteis, pobres. E isso é que consome a atenção deles. Seria a hora de adultos e crianças passarem por um detox? Com certeza. Ontem à noite eu estava numa escola conversando com pais e eu entendo que, como você disse, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida para o dia seguinte, e ele não sossega, e se eu dou o celular por meia hora, ele sossega. Essa meia hora já é suficiente para fazer muito estrago, né? Então, também tive filhos pequenos, também trabalhava muito, eu chegava em casa e eu dedicava o máximo de tempo com eles brincando no chão, fazendo outra coisa, e quando eles iam dormir, e isso é uma coisa que se perdeu, criança tem que dormir cedo, 8h30, 9 horas. Depois disso, eu ia fazer toda a minha rotina, ia dar conta das minhas coisas. Hoje é muito prático. Eu entendo, né? Como eu disse, não é demonizar os pais. E eu não gostaria de ter filhos hoje, nessa nova geração, porque é muito mais difícil, nesse sentido, de competir com isso que é tão interessante, é tão atrativo. Pensa, é som, é luz, é movimento. A própria professora de hoje em dia sofre muito, porque ela tem que dar uma aula competindo com uma realidade 3D que eles têm contato a todo momento, né? Mas a família é a base para tudo, inclusive para essa questão de controle das redes. Profe, aí a gente entra num ponto. Eu, por exemplo, fui uma criança muito questionadora. E volta e meia eu entrava em conflito com a minha mãe porque ela dizia, vai ler um livro! Mas eu não via ela lendo o livro naquele momento em específico. E hoje larga o celular! Mas às vezes o pai também. Como é que a gente faz para equilibrar esse acesso à tecnologia e promover esse desenvolvimento saudável? Modelo e exemplo. É assim que a criança aprende, né? Tanto que quais são as melhores propagandas do Dia dos Pais? Era o pai fazendo a barba e o filhinho do lado com o rosto cheio de creme de barbear com a mão, fingindo que estava fazendo. Eles nos imitam. Então, se eu digo que não é para ele ficar no celular, mas o pai chega, pega o celular e não ajuda em nada, não conversa com ninguém, ou a mãe mesmo. Foi feita uma pesquisa uma vez numa escola, para o Dia das Mães, o que as mães mais gostavam de fazer quando chegavam em casa para as crianças tentarem reproduzir. E a maioria disse, ficar no celular. Então, eu não dou mais atenção. E as redes, elas estão dando essa atenção. E você não vai conseguir competir com esse tipo de conteúdo. Então, quando você fala de inteligência artificial, ela chegou e não vai embora. Mas como que eu posso fazer isso ser útil, né, para uma criança, para um pré-adolescente? Você tem que conversar com a IA. Eu queria montar um carrinho. Me dê uma ideia. Ele dá a ideia e você faz. Eu não posso só clicar, copiar e colar. Eu tenho que usar aquilo como uma sugestão para desenvolvimento. E não, hoje tudo. Infelizmente, na universidade a gente vê trabalhos que são cópia de algumas dessas coisas. E me preocupa, porque se você não pensa, você compra qualquer coisa como verdade. E você vai viver essa verdade. Então, é preocupante, né? Não digo nem a questão da pedofilia, mas a própria banalização desse sexo. Eu acredito que, para a gente entrar nesse assunto em específico da sexualização, prof, o caso da pedofilia é o extremo do extremo. É quando já deu o que tinha que dar. O caso do Ítalo, por exemplo, ele era malvado com as crianças. Ele chegava, acordava, puxava o cobertor e aí apareciam as meninas de calcinha, de umas coisas assim desnecessárias. Mas sobre essa questão da sexualização, volto a perguntar, como evitar, pelo menos, ou como diminuir, porque a gente é bombardeado por isso desde então dos anos 40, 50, quando vinha a Barbie linda, magra, ou no caso das meninas principalmente, e hoje em dia a gente vê, no caso da Virgínia, como a senhora também citou, ela lá, o corpo ideal é aquele da barriguinha chapada, do bumbum durinho, com silicone, e a gente vê às vezes crianças de 10, 11 anos já pensando nisso. É a conversa em casa. Porque se você for ver, às vezes a mãe segue a influencer. Se preocupa em ter esta mesma barriga chapada. E eu não vejo nada demais em você ter um corpo legal, uma barriga chapada. Mas eu sempre brincava, né? Quando a minha filha era pequena, né? A gente tem que ser, além de bonita, com conteúdo, pelo amor de Deus. Você tem que agradar alguém e atrair a atenção de alguém porque você tem uma aparência legal, mas você precisa ter uma conversa interessante, você precisa ter um assunto interessante.
E se você parar para pensar hoje, com quantas pessoas você consegue ter uma conversa interessante, um assunto interessante? É tanta bobagem, futilidade, né? Não é uma leitura que você possa dizer, nossa, olha, vi tal coisa, li tal coisa, de refletir sobre. É muito isso, é tudo comprado como verdade, inclusive para os adultos. Né? E as crianças, elas vão nesse embalo. Então, a dica é, primeiro, evite qualquer tipo de acesso, principalmente de tanto tempo, em qualquer situação dessa. E segundo, converse. Viu uma série, viu um desenho animado com o filho. Eu sempre brinco com o exemplo da Frozen, por exemplo. O que você acha que ela fez com a irmã dela? Ela fez bem feito, porque a irmã fez... se fosse aqui em casa, você gostaria que a tua irmã fizesse isso? Não. Por quê? Você pode usar o que a mídia te traz para discutir, para pensar e principalmente para entender, puxa vida, olha como é que a minha filha está pensando. Eu preciso, não digo mudar este pensamento, mas fazer ela pensar num grande... prisma maior. Isso, numa perspectiva maior. E não só consumir. Isso tem que ser discutido. Né? Por que você acha isso legal? Porque fulano disse. Mas quem é fulano? Que experiência fulano tem? Ele viu em algum lugar. Então ele não tem experiência, ele também viu em algum lugar. Então quando você começa a esburacar um pouco dessas verdades absolutas, eles pelo menos ficam mais atentos. Talvez o nosso grande desafio nesses dias, e a gente tem tentado fazer isso aqui no Rádio Café, é voltar a perguntar, né? Tanto como adultos, como despertar isso nas nossas crianças, nos nossos jovens de hoje em dia. Exato. E conversar, já que está tão em voga e que é muito mais fácil hoje, conversar sobre sexo. Porque as pessoas até conversam sobre descoberta do corpo, muitos pais muito constrangidos em relação a isso, diga-se de passagem. Mas né, a gente tem hoje, você vê, eu vou em vários lugares e muitas crianças e até 12 anos dormindo no quarto dos pais, ainda. Você acha que ou os pais não têm uma vida sexual ativa, ou tem porque acham que os filhos estão dormindo. Você tem uma criança, você sabe que ele está com o olho aqui, o ouvido lá, eles ouvem, eles escutam. Muitos são expostos frequentemente a ver ou presenciar ou estar junto com alguém, com o pai, a mãe, que tem uma vida sexual. Isso estimula desejos, sentidos. Eles veem esse tipo de situação. A pornografia na internet, ela está de acesso muito fácil. Às vezes, inclusive, em publicidade paga. Que vem ali uma moça do OnlyFans, né, nua. Isso estimula, e eles querem ir atrás. Tem um monte de pais me dizendo que estão vendo histórico de pesquisa do filho de nudes, buscando filmes, buscando cenas. Então, isso vai cada vez mais trazendo esse desejo de colocar em prática uma vida sexual. Eles não têm maturidade nem física nem mental com 13, 12, 14 anos para fazer isto. E eles estão fazendo, com múltiplos parceiros, que é o que mais me preocupa. Porque chega uma hora onde a gente chega no consultório com mulheres de 20, 22 anos que não conseguem mais ter nenhum tipo de prazer, porque elas já tiveram experiências tão estrondosas e diferentes, e que elas não conseguem ter sexo com envolvimento emocional. Elas não conseguem mais partilhar disso. Né? É uma cisão muito grande. E depois é muita terapia para conseguir, né, voltar a ter uma relação inteira com alguém, porque foi banalizado desde muito nova. É importante ficar atento aos sinais desde sempre, né? Uhum. Conversas. Uma vez eu estava dando uma palestra no Expressivo, quando eu falei, os alunos reclamavam comigo que os pais ficavam vasculhando o celular. E eu disse, nossa, mas e a privacidade e tal? E daí eu tive que reformular quando eu estava numa reunião, e mamãe disse que foi graças a vasculhar o celular que ela percebeu que a filha conversava com um suposto garoto que foi descoberto que era um homem de 40 anos e que foi feito todo um BO. Depois disso eu reformulei, sabe? Não, criança não deve ter. Primeiro que a criança não deve ter nem WhatsApp nem Instagram, já começa por aí. Né? Depois de 15, 16 anos, que eu acho que eles têm um pouquinho de maturidade para lidar com isso. Quer postar uma foto do aniversário? A mãe posta. Eles não precisam ter esse contato. Mas eles realmente estão, né, perdidos em relação a isso. Então, sim, precisamos verificar, né, o que está acontecendo.
Por quê? Porque muita coisa ruim está acontecendo hoje via WhatsApp, via Instagram. Eles têm Instagram, né, dos close friends, né, que os pais não fazem ideia do que eles colocam ali. Tem criança, adolescente... Perfil fechado sem a presença dos pais, né? Tem adolescente que eu fiquei sabendo que cria um outro Instagram sem os pais saberem ali que ele posta e coloca... Então, assim, eles dão nó em tecnologia em todos os pais. Então, o quanto antes, né, mais você evitar, quanto mais cedo você evitar que ele entre nesse universo, melhor para ele ter um pouquinho mais de maturidade quando entrar. Mas a gente tem crianças muito novas consumindo esse material diariamente. Tá diariamente. Certo. Prof, infelizmente o nosso tempo está estourado, a gente poderia ficar aqui até o meio-dia abordando esse assunto de grande relevância. Meu muito obrigado por aceitar conversar com a gente, conversar com a nossa audiência de toda a região sobre esse assunto tão pontual. Obrigada, estou sempre à disposição. Nós conversamos com a professora e psicóloga Leonora Vidal Spiller, ela que é professora na UNESC Campus Xanxerê e no Colégio Expressivo. Se você ama o seu filho, tome esses cuidados destacados aqui pela professora durante a entrevista. Guilherme, só uma coisinha, né? Que eu falei que eu tenho os meus vídeos que são de orientação para a família. Meu Instagram é Leonora V. Spiller, né? @Leonora V. Spiller, e ali tem para famílias, para casais. Então, é um vídeo curto, mas que estimula uma reflexão e dá algumas dicas. Então, se eu puder ser útil para as pessoas, acessem. @Leonora V. Spiller, SPILLER. Muito bem, tá dado o recado, feito o convite, 7h51 com a gente, F2 Centro Automotivo, Brasão, Fiat Bota, Gale Máquinas, Laboratório Policenter, Canal Ideal com classificados Ideal, Drogaria Celipan, junto com a gente também Solares Energia e